Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de transtorno de ansiedade generalizado, um transtorno muito comum e cada vez mais frequente com o nosso estilo de vida atual. A gente vive um estilo de vida que cada vez mais cobra desempenho, cada vez mais cobra atenção, ao mesmo tempo hiperestimulando a nossa vida. A gente tem que resolver tudo, a gente tem que ser uma boa mãe, um bom pai, um bom funcionário e ao mesmo tempo estar antenado com tudo, estar postando na rede social. É muita coisa. Em geral, pessoas que têm uma tendência a serem preocupadas, elas estão sofrendo com esse tanto de demanda que tem surgido. A ansiedade generalizada, eu entendo ela como um contínuo com a normalidade. O que é isso? Existem pessoas que têm uma tendência a ter uma personalidade mais preocupada, mais ansiosa. Em geral, crianças um pouco mais tensas naturalmente. Tem aquela criança que geralmente é tranquilona, que não preocupa tanto com as coisas, que não preocupa tanto com a opinião dos outros, que não é tão organizada, que não preocupa tanto com a escola. E tem aquela criança que desde pequena sempre preocupou, sempre ficou agoniada com as notas, preocupou com o que os pais falavam. E isso geralmente vai se desenvolvendo ao longo da infância, né? E a criança vai ter uma personalidade com uma tendência ao que a gente chama de neuroticismo, que é uma característica de personalidade e que às vezes até é bom, porque às vezes a criança mais ansiosa, normal, sem doença, ela se dedica mais, se preocupa mais, ela às vezes é um profissional mais bem capacitado, mas ela pode em algum momento ficar exausta por causa dessa ansiedade. Então, a ansiedade traço a personalidade ansiosa, ela tá indo tudo bem. Só que pode chegar um ponto, naquela curva de desempenho e estresse, que a pessoa começa a perder o desempenho porque a ansiedade está exagerada, desproporcional, persistente, duradoura, intensa e tem sintomas físicos. Quando uma ansiedade tônica, ela se torna um problema. Quando uma ansiedade tônica começa a dar sintomas físicos ou sintomas psíquicos. Quais são esses sintomas descritos na classificação? Preocupação exagerada e desproporcional, com sensação de estar à flor da pele, insônia, dificuldade de concentração, tensão muscular e irritabilidade. Esses sintomas, eles estão descritos dessa forma, mas às vezes não é só isso, tá? A pessoa pode ter outros sintomas. A pessoa pode, no meio da exaustão de uma preocupação, inclusive deprimir. Não é incomum a pessoa chegar sem energia, sem vontade, sem prazer na vida dela. E isso pode estar muito associado com uma preocupação exagerada, desproporcional e crônica. A pessoa de tanto sofrer com aquela ansiedade patológica, ela acabou deprimindo. O transtorno de ansiedade generalizada, ele é relativamente comum, e ele é mais comum nas mulheres, na população, seguindo a linha dos transtornos de ansiedade, mas ele tem afetado muita gente, cada vez mais comum, né? Quando a pessoa fala assim, eu tenho ansiedade, todo mundo tem ansiedade. Talvez você tenha ansiedade patológica, talvez a ansiedade paralise sua vida, e talvez você precise fazer algumas coisas para mudar. Quando a pessoa está nessa fase aguda, TAG, ele tem um curso crônico e flutuante. Pensa assim, a pessoa tem uma personalidade ansiosa. E aí, chega um ponto na vida dela em que ela tem um estressor muito grande. O trabalho está pesado, filhos, alta demanda, tem que cuidar dos pais também, e o mercado está ruim, e aí a pessoa começa a ter problema em várias esferas, ela começa a agudizar. E aí ela começa a ter sintoma durante um tempo. Aí ela melhora, passa um tempo, ela volta a ficar tranquila e ela vai levando. Ela vai levando nesse curso crônico e flutuante, de acordo com a demanda. Em algum momento, ela pode ter sintomas e patologizar, né? Ficar com mais de 6 meses com os sintomas fazendo ela sofrer, ela vai precisar de tratamento. O tratamento, ele é medicamentoso ou não. Em geral, as medicações ansiolíticas, elas são semelhantes para transtornos ansiosos, né? Os remédios são chamados de antidepressivos, mas esse é um nome ruim, porque eles são usados para transtornos de ansiedade, que são estalopram, sertralina, venlafaxina. São medicações, né? Tem outras medicações que podem ser usadas para TAG, que geralmente diminui o tônus ansioso, diminui os sintomas, faz a pessoa ficar bem melhor. E aí, a partir disso, o caminho, né, o segredo do tratamento no transtorno de ansiedade generalizada tem a ver com mudança de estilo de vida e psicoterapia, que é a pessoa conseguir atuar nesse sistema de medo, nesse sistema de aversão ao medo. Geralmente, a pessoa que tem ansiedade patológica, ela tem uma tendência de intolerância à incerteza e busca de controle. Em geral, grande parte dos sintomas, eles têm esse núcleo, sim. Porque a intolerância à incerteza faz com que a pessoa fique checando o tempo todo o futuro, ela não consegue se presentificar, ela está toda hora se preocupando com o futuro. E aí, essa preocupação exagerada, desproporcional, é porque ela não consegue tolerar a incerteza de não ter controle. E aí, o caminho vai ser começar
a se expor à incerteza. Vai ser olhar para a incerteza e contemplar ela, e ficar com ela, e aceitar a incerteza, e fazer isso sistematicamente para sair desse hábito recorrente de se preocupar. Porque a preocupação, ela vira um hábito. E a pessoa, às vezes, não tem nem motivo de estar se preocupando. Isso é relativamente comum porque virou um hábito. A pessoa não faz isso porque ela quer. A pessoa faz isso porque foi assim que ela aprendeu a viver. Foi assim que ela aprendeu a lidar com as adversidades do mundo. Por isso que a ansiedade generalizada, ela às vezes passa batido. Tem pessoa que fica a vida toda nesse ciclo e acaba tendo benefícios e vai seguindo. Então, o processo terapêutico vai passar por isso. Vai passar pela pessoa começar a entender que a ansiedade pode de fato ser um problema na vida dela e que essa ansiedade não está mais ajudando nesses momentos. Ela ajuda até um certo ponto. E aí vão ter ansiedades, preocupações que vão ser produtivas e preocupações que vão ser improdutivas. Então a pessoa vai aprender a diferenciar isso e lidar com isso. Em geral, o exercício físico ajuda muito também nesse processo, não é a única coisa, mas ajuda bastante, principalmente a diminuir os sintomas. Geralmente esse é o tripé. É medicação, quando necessário, psicoterapia, exercício físico, sempre com a pessoa conduzindo essa mudança, porque a pessoa pode ter essas crenças positivas da ansiedade e pode ter uma resistência à mudança e tudo mais. Beleza? Então hoje a gente entendeu o que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno relativamente comum, e o que a gente costuma fazer para tanto diagnosticar como tratar esse transtorno para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se você ficou até aí, por favor, se inscreva aqui, compartilha, tá começando agora o canal, a gente está tentando aqui trazer um conteúdo de qualidade para vocês e a presença de vocês aqui ajuda muito. Então é isso, conto com vocês, valeu, até a próxima semana. Vão ter outros transtornos, se quiser comentar aqui o que você quer ver aqui, né? Quer ver transtorno de humor, TDAH, e aí a gente vai ter essa sequência de vídeos passando pelos transtornos, tentando dar uma pincelada para que vocês possam ir dominando e entendendo. Valeu, galera!